Saiu. Mas aqui, ó, agora tá vendo? Ó, já não tô mutada mais, ó. É isso que tá falando aí. Boa noite. Estão me ouvindo? Dá um joinha se estiver ouvindo, para poder compartilhar aqui para a gente começar. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, beleza. Vou compartilhar a tela aqui, a gente vai falar hoje sobre percepção, tá? E aí eu já vou explicando para ficar gravado nessa primeira aula, porque eu estou com um probleminha do áudio ainda. E aí eu vou levar esse computador amanhã lá para Rafael arrumar ele, para tentar arrumar esse Zoom, porque eu não consigo dar a segunda aula.
tá? Com o microfone não funciona. Por quê? Então, eu vou gravar essa primeira aula aqui para ficar certinho, para a gente não perder tempo. Deixa eu compartilhar aqui. O pessoal começou a entrar. Eita. Bom, aí nós vamos falar agora, né, gente? Depois a gente ter visto ali o sistema nervoso, neurônios, né? Os neurotransmissores, os nossos hormônios, um pouquinho, né? A gente vai entrar agora em processos psicológicos básicos, tá? Que é memória, percepção, atenção, tá? E hoje, o primeiro de hoje, a gente vai falar sobre percepção, tá? Parece que é simples, né? Mas a gente tem que entender aí, às vezes, que as coisas acontecem ao nosso redor e a gente pode perceber as coisas, principalmente dependendo se a gente estiver muito focado em uma determinada situação, tá? Então, percepção, gente, né, é habilidade, então, né, a percepção, ela é uma habilidade para captar, processar e entender a informação dos nossos sentidos recebem, tá? É o processo cognitivo que... Boa noite. Boa noite. Ô, Kelly, desculpa te interromper, mas tá me aparecendo aí. Deixa eu ver aqui, peraí. A sua imagem, não. Ah, tá. Tudo bem, é porque Oi, desculpa, peraí. Ah, eu não ouvi. O que você falou? na aula anterior estava me aparecendo eu, e eu nem percebi. Ah, não, tá desligado, tá? Então, gente, percepção, né? Igual eu estava falando para vocês, é uma habilidade, tá? Para captar, processar e entender a informação que os nossos sentidos recebem, tá? Percepção é o processo cognitivo que permite interpretar nossos entornos com estímulos que recebemos, tá? Através de nossos órgãos sensoriais. Essa importante habilidade cognitiva é essencial para nossas vidas cotidianas, porque permite entender, então, aquilo que acontece no nosso entorno, tá? Então, a gente tem que ter essa habilidade da percepção para a gente conseguir entender aquilo que está acontecendo à nossa volta. Essa capacidade de cognição dá-se quando os órgãos dos sentidos recebem estímulos, mais diferentemente da sensação, que é uma primeira resposta mais simples em relação ao externo. Normalmente, esses estímulos à percepção também são interpretados, tá? Então, quando a gente pensa lá, né, nosso sistema nervoso autônomo, que é dividido em parasimpático e simpático, né? Então, tudo isso vai envolver, né? Quando a questão da percepção, aquilo que eu sinto, né? Aquilo que, às vezes, a gente tem uma sensação, não sei se já aconteceu com vocês, a gente está num lugar e a gente parece que a gente tem a sensação que tem uma pessoa chegando, né? Então, parece que a gente tem a sensação que a pessoa está chegando perto da gente. Então, a gente tem aqueles reflexos, né? De às vezes sair. Então, isso tudo aí, né? Acontece, então, né? Você para pensar desde o nosso sistema nervoso, com tudo que o órgão da gente, né? A pele da gente capta, né? E funciona tudo de uma forma muito rápida, né? E a gente consegue, então, ter esses estímulos e começa a perceber as coisas ao nosso redor, tá? Como se dá, então, o processo de percepção, tá? Através da percepção, o indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelo sentido.
A cognição, a percepção também, gente, por exemplo, eu posso ter a percepção, às vezes, que, igual hoje, eu já dei 2 aulas. Então, agora minha garganta, vamos colocar que tá doendo um pouquinho. Então, isso também é uma questão de percepção, tá? Não só pelas coisas que estão à nossa volta, mas aquilo que acontece com a gente também, com o nosso corpo, tá bom? A cognição inclui diferentes processos cognitivos, tá? Como aprendizagem, atenção, memória, linguagem, raciocínio, tomada de decisões, etc., tá? Que fazem parte do nosso desenvolvimento intelectual e das nossas experiências. Quais são os tipos de percepção, então, que nós temos, tá? A percepção é um processo complexo que nos permite conectar com o mundo que nos rodeia. Sistematicamente, a percepção está dividida em 5 sentidos, tá? Visual, tá? Percepção visual, que é a habilidade aí para visualizar, interpretar informações claras do espectro aí visual que chega aos nossos olhos, tá? A área do cérebro, então, para essa percepção, né, visual, é o lobo occipital, tá? Córtex visual primário V1 e córtex visual secundário V2. Depois eu vou mostrar para vocês no cérebro onde que está essa questão dessa percepção, onde que a gente percebe a questão visual, tá? A auditiva ou percepção, né, auditiva é a habilidade, então, para perceber e interpretar informações que chegam ao nosso ouvidos pelas ondas de frequência através do ar ou do meio, né, que é o som. É a parte do cérebro responsável por essa fase essencial da percepção auditiva é o lobo temporal, tá? Córtex auditivo primário A1 e córtex auditivo secundário A2. É onde que a gente consegue perceber a questão da audição. Vou só desligar essa aula aqui, peraí. Tato ou percepção tátil é a capacidade para interpretar informações de pressão ou vibração captadas na superfície da nossa pele, tá? O lobo parietal é a parte do córtex responsável das fases essenciais da percepção apática, tá? Aí tem o córtex somatosensitivo primário S1 e córtex somatosensitivo secundário S2. É onde a gente consegue perceber aí as questões da pele, tá? É a questão de tato na pele. Olfato ou percepção auditiva. Habilidade para interpretar informações aí de substâncias químicas dissolvidas no ar, tá? Que é a questão do cheiro. As fases essenciais da percepção olfativa são executadas pelo bulbo olfativo, que é o córtex olfativo primário, o córtex piriforme, que é o córtex olfativo secundário, onde a gente consegue perceber o cheiro. Gosto ou percepção gustativa, habilidade para interpretar informações de substâncias químicas dissolvidas na saliva. As principais áreas do cérebro, né, que controlam as fases essenciais, né, são as áreas gustativas primárias, G1, né, que é o giro pós-central inferior, lobo parietal central, ínsula inferior, opérculo medial, frontal e parietal. E as áreas gustativas secundárias, G2, córtex caudolateral, órbito frontal e córtex cingulado anterior, né, que fica mais perto aí da questão da língua, né, daquilo que a gente sente de gosto, como amargo, doce, salgado, tá? A gente consegue perceber nessas áreas do cérebro. Eu sei que os nomes, né, parecem difíceis, né, e são difíceis mesmo, mas é só para vocês verem que cada lugar, né, dos nossos 5 sentidos tem uma parte específica do cérebro para ele, tá? Então, tem aqui, ó. Quando eu falo, né, da questão da visão, né, muitas das vezes o pessoal acha que a questão da visão está cá na frente, né, aonde que fica, ó, a questão da visão, né, o córtex visual, ele está mais atrás, né, o córtex auditivo, ele está aqui, ó, mais no meio do nosso cérebro, o córtex gustativo, né, que é do paladar,
né? Ele está mais nessa região aqui do meio também. O córtex olfatório, né? Está bem aqui, um pouquinho atrás aí dos nossos olhos, tá? Aquilo que a gente tem de equilíbrio, né? Tá nesses 3 ossinhos aqui, que é o labirinto, né? Que fica aqui na orelha, né? Perto aqui do som. A orelha tem esse formato, gente, né? Para captar aí o som, tá? Que fica algo... ela tem esse formato com esse intuito, tá? Da captação. Então, o córtex gustativo, olha, ele está aqui também, um pouquinho acima do olfatório, meio que no meio do nosso cérebro, onde que a gente sente. E aqui, né, dos sentidos do tato, tá? Tá no meio. Então, só para vocês verem que cada lugarzinho desse aqui é responsável pelo que a gente sente. Então, por exemplo, se eu caio e tenho uma lesão, né, aqui na parte de trás, aí pode ser que, às vezes, isso vai afetar a minha visão cá na frente, tá bom? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Fases da percepção. A percepção não é um processo individual, tá? Que acontece espontaneamente. É uma série de fases que acontece para uma captação adequada dos estímulos. Porém, a percepção é um processo ativo, onde temos que selecionar, organizar e interpretar as informações enviadas ao nosso cérebro. Então, sozinho, por exemplo, assim, só o meu olhar, por exemplo, só a minha visão, não vai fazer com que eu perceba outras coisas. Então, por exemplo, eu posso estar vendo, mas se meu olfato não estiver bom, né, pode ser que eu esteja num lugar que tem um cheiro de gás, por exemplo, né, solto, vazando, e aí eu não consigo perceber isso. Então, por isso que a percepção ele não pode ser só um processo individual, igual o que está falando, né? Eu preciso que a minha percepção esteja relacionada com meus 5 sentidos, tá? Que é olfato, gustação, paladar, tato e olfato, tá? Porque e visão, quer dizer, porque se eu tiver só um desses sentidos, eu não vou conseguir perceber. Igual eu falei, se eu tenho só visão, eu não consigo sentir cheiro, né? Se eu tenho visão e olfato e não tenho paladar, eu não vou conseguir sentir o gosto de determinada coisa. Então, a percepção ela só vai funcionar se tiver todo mundo, todos os sentidos funcionando bem, tá? Igual a imagem aqui, né? Pode ser que para um seja 6 e para o outro é 9, depende do ponto de vista também de cada um, tá bom? Então, vamos lá, né? O número de estímulos, né? Aos que estamos expostos diariamente supera a nossa capacidade. Por isso, temos que filtrar e escolher as informações que queremos perceber. Essa seleção é realizada através da nossa atenção, experiência, necessidade e preferência. Então, por isso também, às vezes, a gente fala assim, passei na rua e te vi, fulano. Ah, mas eu não te vi, não. Né? Por quê? Porque a gente seleciona aquilo que a gente quer ver. Isso acontece de forma involuntária, tá? A gente não pensa nisso para poder selecionar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, não. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo, eu estou mais concentrada em determinadas situações, então as outras que estão passando ao meu lado, eu não estou prestando muita atenção, tá? Então, a gente também tem essa questão da seleção, na percepção, tá? Então, eu seleciono aquilo que eu quero perceber. Então, se eu estou indo numa loja, eu estou indo lá no centro de Carneirinhos, fazer uma compra, que eu quero comprar uma bolsa, por exemplo. Então, eu vou estar mais propensa a perceber as lojas que vendem bolsa. Então, pode ser que eu passe perto de uma açougue e nem percebo ele. Tá? Porque a minha percepção está mais focada para lojas onde vende bolsas, que é aquilo que eu quero comprar. Tá? É um exemplo de seleção. Organização, né? Quando sabemos o que perceber. Temos que reunir os estímulos em grupo para dar-lhes um significado. Na percepção, a sinergia, né? Dado que uma percepção total do que é percebido e não pode ser reduzida a características individuais dos estímulos. De acordo com os princípios da Gestalt, né, a organização de estímulos não é aleatória, ela surge
um critério específico, tá? Quando aquilo que a gente sabe, aquilo que eu vou procurar. Então, por exemplo, uma questão de organização e de saber aquilo que eu percebo, né? Bom, estou em Carneirinho, usando o mesmo exemplo. Estou procurando uma loja porque eu quero comprar uma bolsa. Só que eu sei que, às vezes, a Carmen Steffes é caro. Então, eu já sei que eu não vou entrar lá para comprar a bolsa nessa loja, né? Porque é uma loja cara. Então, eu vou passar perto dessa loja, por mais que seja uma loja que vende bolsas também, eu não vou perceber nessa loja, porque dentro da minha percepção eu tive uma organização ali daquilo que eu quero perceber também, tá? Então, eu passo, não vai fazer muito sentido aquela loja para mim, porque eu já sei que, às vezes, eu estou focada em outro tipo de loja, um outro tipo de preço. A mesma coisa, o contrário, né? Se eu quero comprar, às vezes, uma bolsa que é mais cara, né? Se eu passo lá perto daquela loja de R$ 10, eu nem vou perceber a loja, porque eu já estou focada em lojas que são mais específicas, ou então em uma marca específica, tá? Interpretação, né? Quando temos organizado todos os estímulos que a gente selecionou, né? Damos aí um significado para eles. Concluindo, então, o processo de percepção, tá? O processo de interpretação e modulado aí para nossa experiência e expectativa. Então, por exemplo, eu já consigo achar aquilo que eu quero aí dentro daquilo que eu estou percebendo. Então, já vamos supor que eu consigo realmente entrar dentro dessa loja e comprar a bolsa que eu estava pensando desde lá na frente, tá? Quando a gente começa a interpretar. Exemplos de percepção. É importante identificar, né, no tempo adequado, qualquer problema perceptivo que o estudante possa ter, né? Isso nos permitirá aí aplicar, né, os meios necessários para que nenhuma informação auditiva seja perdida, né? Aquilo que o professor disse. Ou informação visual, né? Aquilo que o texto no quadro ou nos livros, tá? Uma percepção correta ajuda os funcionários, né, para fazer seu trabalho eficientemente. Os artistas que são, né, um claro exemplo da importância da percepção no mundo profissional, porém, qualquer trabalho exige, em maior ou menor grau, algum tipo de percepção, né? Varredores, taxistas, policiais, caixas, consultores, etc. Então, a gente precisa da nossa percepção o tempo inteiro, tá? Às vezes a gente vai precisar de uma percepção em maior grau, ou então em menor, mas mesmo assim, toda profissão ela vai precisar da sua percepção. Perceber a sinalização, né, rodoviária, além dos sons, né, do seu próprio carro, é essencial para dirigir com segurança. A percepção nos permite avançar em nosso entorno, interagir com ele. Fazer compras no supermercado, por exemplo, né? Jogar um videogame, cozinhar e lavar roupa, né? Exige aí um uso de todos os nossos sentidos. Então, quando a gente tem, né, aí um transtorno relacionado à percepção, né, o que acontece? É possível aí que em algumas circunstâncias, né, a percepção não reflita a realidade, sem que isso seja patológico, tá? Essas insuficiências aí na percepção podem ser, né, ilusões ou alucinações. As ilusões, gente, né, fazem aí referências a interpretações errôneas de um estímulo, né, externo real, enquanto as alucinações consistem uma percepção errônea sem a presença de um estímulo externo real. Então, quando eu falo a questão da ilusão, eu tenho um estímulo que externo, né, do meu ambiente que seja real. Por exemplo, eu estou vendo a questão da ilusão. Por exemplo, eu estou vendo uma... Deixa eu pensar aqui num exemplo. A ilusão, por exemplo, assim, eu tô, por exemplo, andando aí, tem um tempão, por exemplo, sei lá, no deserto, né? E tenho... Não, peraí. Deixa eu pensar aqui, como que eu vou dar esse exemplo para você sem confundir, porque eles parecem muito a ilusão com a alucinação.
Então, por exemplo, eu estou vendo... Ah, tá. Ilusão. Por exemplo, eu vejo uma aranha na parede. E aí é uma aranha de um tamanho normal. Só que a minha ilusão vai fazer com que eu veja essa aranha de um tamanho muito maior do que aquilo que ela realmente é, tá? Então, eu estou tendo uma ilusão. Existe algo... deixa eu ligar. Eu detesto ficar falando sem aparecer. Existe, então, algo na parede, por exemplo, que seja uma aranha muito grande. Uma aranha do tamanho normal, mas eu estou olhando para ela e acho que ela é um tamanho maior daquilo que ela realmente é. Então, isso é uma ilusão, porque existe aquele estímulo ali, né, que é a aranha. Eu estou vendo aquele estímulo, mas eu imagino, pelo meu medo, que seja algo muito maior do que aquilo que realmente é. Isso é uma ilusão. A alucinação, eu começar a ver essa aranha, por exemplo, vindo em minha direção, tipo que fosse me pegar. Isso é uma alucinação, tá? Porque não existe. Então, a ilusão, ela existe, a imagem, porém que eu vejo ela um pouco distorcida. Agora, a alucinação é algo que realmente não vai acontecer. Por exemplo, uma aranha vir pegar você, uma aranha gigantesca. Aquilo que sai um pouco ali fora do nosso contexto, tá bom? Então, ilusão, eu vejo em tamanho, às vezes, uma escala aumentada, e a alucinação é aquilo que eu crio daquela imagem que eu vi, tá? Essas experiências perceptivas, né, podem ocorrer com qualquer patologia existente e estão aí causadas principalmente por características fisiológicas ou cognitivas do sistema ou estados alterados, tá? Abuso ou substâncias do sono. Abuso de substâncias, né, que é álcool, drogas ou sono, né? A gente também pode ter aí alguma alucinação. Eu estou falando esse negócio, alucinação ou ilusão. Por exemplo, essas semanas eu estava dormindo, aí eu olhei, no sonhando. Aí eu sonhei, tipo, tinha uma tarântula. Eu estou dando esse exemplo de aranha, porque eu lembrei disso. Eu sonhei, aí eu olhei assim, aqui no quarto mesmo, e eu vi uma tarântula normal, de tamanho normal na parede. Pronto. Eu lembro que eu vi aquilo, aquela aranha na parede aqui do meu quarto, e aí continuei dormindo de novo, normal. Então, isso aí foi uma ilusão que eu tive, porque aquilo ali foi de um sonho, porque eu acordei, e aí eu lembrei disso, eu olhei para ver se era sonho ou se era verdade. Aí, no que eu olhei, assim, não tinha nada. Então, assim, eu tive uma ilusão decorrente de um sonho, tá? Agora, a alucinação, se eu tivesse acordada, aí eu acordasse e começasse a debater aqui com a parede, pegar uma vassoura, tentar tirar. Aí eu estou acordada e mesmo assim eu estou vendo aquela imagem. Então, eu estou tendo uma alucinação, tá? Todos nós, em algum grau, a gente vai ter aí algumas questões de ilusões, algumas questões de alucinações, né? Às vezes a gente fala assim, a gente bate na gente, fala, não, acho que era alguma coisa que estava subindo em mim. Acontece muito quando a gente vai em praia, às vezes, né, que encosta alguma coisa, o pessoal até brinca com isso, encosta alguma coisa na gente, a gente sai correndo achando que é algo maior, então, às vezes, nem aconteceu de encostar, mas a gente já imagina que vai acontecer. Se é algo que não vai atrapalhar muito a vida da gente, ok, tá? Não tem problema. Mas se isso passa a ser um problema, né? Por exemplo, se eu começo a levantar aí todos os dias à noite, né? E achar que tem uma aranha dentro do meu quarto e eu começar a debater sem que não tenha nada, né? Aí isso causa aí vai ser algo que vai causar algum prejuízo para a gente, aí a gente tem que ver o tratamento específico para aqui, tá? Porque geralmente pode ser que a pessoa, né, venha sofrer de algumas questões de alucinações mesmo. A gente pode pensar aí um pouco, né, na questão da esquizofrenia, tá? Bom, um exemplo, então, né, de ilusão seria, né, as conhecidas ilusões ópticas também, né? Esqueci desse exemplo aqui, eu poderia ter falado dele. Perceber duas cores iguais de diferentes formas, né? Perceber movimentos em uma imagem, né, estática, isso aí pode ser uma questão de ilusão, tá? Também. Né? Fora, igual eu falei, né? A gente vê alguma coisa e às vezes, né,
igual eu falei, né? Dormindo, eu vi, então eu tive uma ilusão, mas que também não era real. As alucinações mais comuns, né? São quando você está adormecendo e percebe uma figura, som ou sente que alguém está te tocando, né? Geralmente a gente dá aquele espasmo, assim, né? A gente acha que está caindo, também pode ser aquele momento que a gente está dormindo e que a gente acha que está caindo, ou então, quando a gente passa, né, desse sono, vai para o sono REM também, né? Que a gente, é um sono mais profundo, a gente tem aquela sensação de que a gente dá um pulo, assim, né? Isso também é um tipo de alucinação, tá? Mas, assim, não tem nada a ver com essa outra alucinação que a gente fala aí de uma percepção de algo que pode atrapalhar a vida da gente, não. Por isso que eu estou falando, em grau menor, né, todos nós vamos ter ilusões e alucinações, tá? É normal. As alucinações, né, hipnopônicas, né, que são as mesmas sensações quando a gente está acordando, tá? Pode ser aí também derivado do consumo de drogas, né? Cogumelos, alucinógenos, que provocam alucinações mais elaboradas. Então, a gente também tem, né, essas alucinações decorrente aí ao uso de álcool, drogas, né? Ou então alguma bebida, enfim. Apesar disso, né, as ilusões e alucinações também podem ser patológicas. Está relacionados aí, né, com esquizofrenia, episódios aí de psicose e ideias ilusórias. Como é possível analisar e avaliar a percepção, né? Avaliar a percepção pode ser muito útil em diferentes aspectos da vida, tá? Em áreas acadêmicas, né, para saber que o estudante precisa de ajuda adicional para compreender a informação explicada em sala de aula, né? A gente usa a percepção. Em áreas clínicas, né, para saber se um paciente terá dificuldade em relação ao ambiente, né? Será que ele se vai adaptar aqui nesse ambiente, nesse hospital, nessa cama? Em áreas profissionais, né, para saber se o funcionário precisa de apoio devido a um problema perceptivo. A gente consegue, né, avaliar alguns tipos de percepções, gente, através também de avaliações de testes, tá? Então, a gente consegue fazer aí testes para saber um nível também de questão de alucinação, a questão de ilusão, se a pessoa está se a pessoa está conseguindo, né, ter o mínimo de percepção ali, tá? Através de testes a gente consegue observar isso também. Então, por isso que, às vezes, numa clínica, quando a gente vai fazer algum tipo de tratamento, né, a gente é submetido a alguns testes, ajuda, tá? O profissional a diagnosticar aí. Todas as habilidades cognitivas, né, incluindo a percepção, podem ser treinadas e melhoradas, tá? Então, eu vou falar das outras habilidades, né, nas próximas aulas, que é memória, atenção. Então, né, são habilidades, como são habilidades, né, a percepção também ela pode ser melhorada através de treino, tá? A plasticidade cerebral, né, é a base para reabilitar a percepção e outras habilidades cognitivas. O cérebro e suas conexões neurais podem ser fortalecidos com desafios e exercícios. Então, quando a gente fala, né, dessa plasticidade cerebral, né, a capacidade que a gente tem de aprender, tá? Ela é infinita, não tem um limite para isso. Portanto, né, com a realização de um treinamento frequente dessas habilidades, as estruturas do cérebro relacionadas à atenção focada serão reforçadas, tá? Então, aquelas revistinhas que a gente faz, né, que compra aí, caça-palavras, isso tudo aí ajuda, tá? Na questão da percepção, questão da atenção, exercício aí para o cérebro, tá? É muito caça-palavras, tem aquele jogo da forca também que é bom, memória, jogo de memória também é bom. Aqui tem outras coisas, né, dentro daquelas revistinhas que o pessoal compra aí para poder fazer, né? Eu sei que, por exemplo, minha avó usa muito dessas revistinhas. Isso ajuda o cérebro sempre a estar trabalhando, tá?
Então, a gente vai, eu vou colocar algumas imagens aqui agora, tá? Sobre a percepção. E aí eu quero que vocês me falem aí quem encontrar, tá bom? É tipo algumas imagens, tipo um joguinho aqui agora, para a gente trabalhar aí a nossa percepção. Então, nessa primeira imagem, né? Encontre o panda. Quem encontrar, me fale aí onde está. Vamos ver se vocês são bons de percepção mesmo. Lembrando que vocês vão usar a percepção da visão, tá? Agora. Que pelo computador a gente vai poder usar só Achei. a Eu visão. também encontrei. É onde vocês encontraram? Ai. Não, foi Qual a difícil. direção aí? Você desce ali no Encontre, no O. Vai descendo ali no rumo do O. Ah, Eu achei ele. Também no achei rumo do aí. O? É, Isso. vai descendo reto no O do Encontre. Debaixo de um negocinho preto, parece um comprimido. É, parece um comprimidozinho, redondinho. Tem uma carinha aí. Isso. Vocês estão falando desse aqui? Onde que a setinha tá? Não. Vem com a seta pro lado esquerdo. Aqui? Esse. Aí, O panda tá aqui, tá? isso. Muito bem. Outro panda. Encontrei outro panda. Estou cronometrando o horário de vocês, tá? Achei, Achei. achei. Aonde, Vanessa? Tá no cantinho do lado esquerdo. Aqui? Isso. Todo mundo viu aqui, gente? Sim. Bem, parabéns. Vocês conseguem perceber os números? Sim. Quais são os números? 12, 12, 71, 4, 6, 74, 42, 42, 12, 6, 12, 6, 42. e 2. 4 74. e 2. Tem alguém na sala que é daltônico? Que não enxerga algumas cores? Não? Geralmente a pessoa que às vezes a pessoa que é daltônica pode ser que num teste desse ela não consiga perceber o número, tá? Porque as cores se misturam. Principalmente, por exemplo, aí tem os graus, né, de daltonismo. Mas, por exemplo, tem alguns que, se for mais puxado para o amarelo, né, não consegue identificar o que é amarelo, o que é verde, né? Enxergam sempre a mesma cor. Quando eu estava estudando, né, que a gente morava numa república, aí tinha uma menina que morava lá com a gente, que a gente custou para descobrir isso, né? A gente só foi descobrindo que a gente pedia ela para comprar, às vezes ela vinha da feira, alguma coisa assim, com banana. E ela sempre trazia banana verde. Eu falava, gente, mas por que você só traz essa banana verde? Compra madeira não madura. Depois que ela foi falando que ela tinha daltonismo. Então, assim, como ela era daltônica, ela não conseguia identificar aquilo que estava maduro e aquilo que estava verde. Porque as cores para ela se misturam de uma forma que são, né, assim, ela não tem muita variação de cor. Então, ela sempre trazia ela achava que a banana estava madura, mas, na verdade, a banana estava mais verde do que amarela, né? Então, por exemplo, esse número 6 aqui, ó, dependendo, né,
de como eu percebo as cores também, pode ser que fique um pouco ruim da pessoa ver, tá? Agora, uma cor que as pessoas sempre vão ver e que por que são, e são dessas, as cores são dessa forma, né? Porque a maioria das pessoas, e mesmo quem tem o daltonismo, é o verde, o vermelho e o amarelo, tá? Por isso, por mais que a gente tenha eles tenham, né, variações de cores, eles sempre conseguem identificar essas cores também. Por isso que são as cores do semáforo, tá? E a posição também, né? Então, a gente sabe que em cima tá vermelho, amarelo e verde. Pela posição do semáforo também a pessoa consegue identificar, tá bom? Mas essas 3 cores, mesmo quem não enxerga as cores de forma... não é de forma correta, né? Porque aí é uma condição da pessoa. Mesmo quem não enxerga as cores de uma maneira igual, né, a maioria das pessoas enxergam, ainda assim essas 3 cores elas vão conseguir enxergar, tá? Vocês conseguem perceber qual que é a cor que está mais diferente aqui? Gente, a aula, eu estou vendo aqui que a aula vai cair, eu vou mandar outro link lá, tá? Para vocês, quando cair aqui. Dá para ver a cor diferente. Qual cor é diferente? É a última bolinha da primeira fileira. Isso É um aí. verde mais claro. Alguém não consegue perceber isso?